Olá, sejam bem-vindos. Essa é uma leitura para Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Capricórnio. Deixa uma coisinha ali. É uma leitura geral, né? Como vocês já sabem, não vai servir para todos. Então tu pega aquilo que fizer sentido para ti, o que não fizer sentido não tem problema, deixa de lado, tá? É uma leitura semanal. Então a gente vai ver aqui as energias válidas para os próximos 7 dias, mas é uma leitura temporal e a qualquer momento que tu chegar aqui ela pode fazer sentido, né? Pode ser sobre algo que tu tá vivendo. Vamos ver então o que eles têm para te dizer. E se tu sentir afinidade com a minha energia, eu te convido a te inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho a continuar aqui, certo? Vamos lá então, vamos ver o que eles têm para te dizer. O que Capricórnio precisa saber nesse momento? Qual é a energia? É uma energia de alguém que está em expansão e crescimento, que está buscando colocar os seus projetos em prática, né, em terra. Eu sinto uma energia de alguém que está no trabalho do desenvolvimento pessoal. Alguém que está na busca aqui pelo seu desenvolvimento pessoal. A gente pode falar de projetos que estão sendo gestados, de projetos que estão sendo aqui melhor elaborados para que sejam colocados em prática. Aqui tem um zelo, né, por parte de alguém, um zelo e um cuidado com aquilo que está sendo feito. Então é um momento também de decisão, mas é um momento de muita fertilidade. Então provavelmente aqui para alguns também, a gente está falando de projetos que foram aqui muito bem analisados, né, que estão sendo executados e que nesse momento há um movimento de abundância e de resultado desses projetos. Vamos ver o que mais. Três de copas. Rainha de espadas. Ó, para alguns aqui, a gente tem um momento de expansão sim, mas também de... Eu sinto que tem algo que estará sendo comemorado. Ai, só um momento. Pronto. Eu vejo aqui uma situação que pode ser que haja a confirmação de algo, uma conversa. Por exemplo, assim, se tu tá trabalhando em algum projeto, uma conversa aqui, acertando detalhes desse projeto, a gente pode estar falando de alguém que oferece, né, aqui uma parceria, alguém que vem e compartilha de alguma ideia e te convida para fazer parte disso, porque tem uma coisa aqui de muita fertilidade essa semana, né? A gente fala de fertilidade na tua vida material, né? Na construção de alguma coisa material. Aqui uma alegria, uma comemoração com esse algo que chega, né, material, ou com a concretização de um sonho, de um desejo. Então eu vejo essa alegria sendo partilhada de ti, a partir de ti para com outras pessoas, né? Então esse algo aqui que a gente vê não é apenas um projeto, uma ideia, uma coisa que tá no superficial, não. Essa semana isso se materializa, nos próximos dias isso se materializa e tu vem aqui a partilhar com outras pessoas. A contar, a comemorar, sabe? Não, foi feito de fato, não é uma ideia apenas, né? Não é uma ideia de que isso vai acontecer, não, isso está acontecendo. O que mais? Três de ouros, o pajem de copas,
2 de paus. Eu vejo uma situação aqui onde tem alguém que tem uma excelente ideia e uma vontade de colocar essa ideia em prática. Porém, ou por medo, ou por desconhecer o caminho, ou por desconhecer como exatamente executar esse trabalho, né? Eu quero fazer essa mudança, eu quero abrir essa empresa, mas como é que eu começo, né? Como é que eu posso começar a fazer isso? De que forma eu apresento isso para o mundo? De que forma eu faço essa transição? De que forma... Como é que eu posso começar a executar isso? E por essa razão aqui da incerteza, e eu sei que isso é uma característica bastante capricorniana, Capricórnio fica parado, sem saber qual decisão tomar, porque se vê diante de algo que julga ser uma boa ideia, que julga ser algo que pode ser muito produtivo, que pode trazer muitos resultados, mas existe aqui uma indecisão, ou por 2 caminhos, ou pela incerteza desse caminho. O que eu tô vendo aqui? Uma situação onde tu começa a ver os primeiros resultados aqui de alguma coisa, onde um dinheiro começa a entrar, ou onde tu recebe um primeiro pagamento sobre alguma coisa, uma venda, ou relacionada a esse projeto, tu vê algum resultado disso, e esse resultado ele pode vir de uma conversa, né? De repente tu falar para alguém isso que tu tem vontade de fazer, conversar com pessoas que já fizeram algo parecido, falar com pessoas que fizeram mudanças semelhantes a essas que tu tem vontade de fazer, porque eu vejo que tem aqui uma maturidade, tem um algo intelectual, tem uma vontade, existe aqui, talvez Capricórnio tenha já dado os primeiros passos no sentido assim, vou pesquisar mais sobre aquilo, vou começar a aprender mais sobre isso, mas existe muito trabalho a ser feito, né? E muitas vezes no medo, na insegurança, pode ser que tu não vá adiante em algo que pode ser muito bom pra ti, por medo, por insegurança. Por outro lado, a gente pode estar falando de alguma coisa que tu deu início, que tu trabalhou muito para que isso desse certo, que tu comemorou algumas coisas aqui que foram acontecendo ao longo do caminho, mas talvez por dificuldades ou por uma falta de segurança, ou alguma coisa aconteceu aqui tem uma questão, a gente pode estar falando de uma imaturidade, né? Então assim, a coisa não está bem pronta ainda, existe muito trabalho a ser feito, precisa estudar bem mais. Isso não significa que tu não possa ir executando, fazendo isso. Significa apenas que ao longo, né, que no decorrer desse caminho, apesar de já estar executando, é necessário continuar estudando, batalhando e se dedicando. Pode ser que por uma imaturidade, alguma coisa aqui que tu já havia dado início e que tu havia já comemorado como certo, isso tenha estagnado na tua vida. Essa estagnação ela se deu por conta de que Capricórnio ainda não estava preparado para receber todas as bênçãos que vinham com isso. Ó, tá. Aqui existe uma situação, uma ruptura. Essa situação de imaturidade aqui, como eu chamei de maturidade, tá? Mas é como se tu não tivesse preparada ainda para enfrentar esse algo na tua vida, para ter esse alguma coisa na tua vida, seja no âmbito profissional, porque aqui pra mim tá muito forte para ser algo profissional ou na tua carreira, né? Material, assim, no teu ganho financeiro. Para alguns aqui ocorreu ou ocorrerá, né, uma ruptura. A gente tem aqui uma figura, uma pessoa, né? Estamos falando aqui de 2 pessoas e de uma situação
de alguém aqui que tem muita fertilidade, que tem muitas ideias, alguém que tem grande capacidade de desenvolver seus projetos, alguém com muita inteligência intelectual, mas que por uma insegurança, por uma falta de acreditar no seu potencial e no seu valor, muito uma questão aqui mental de dúvidas, de incertezas, né, de medo de fazer as escolhas certas. Esse emocional aqui, que não se estabiliza para fazer as escolhas baseado na sua autoconfiança, ele diz respeito a coisas, decepções que tu viveu na tua vida emocional. Então, assim, quando a gente não consegue lidar com determinadas coisas e a gente não merece passar por determinados sofrimentos porque a gente já aprendeu o necessário, Deus interfere. Existe uma situação aqui de um caminho que se rompe com uma outra pessoa ou com uma situação que pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa da tua vida afetiva, pode ser um familiar, um amigo. Por quê? Eu vejo que Capricórnio já passou por muitas situações difíceis relacionadas a essa pessoa. Muitas situações até humilhantes, muitas situações onde Capricórnio se sentiu traído, ferido, e que essa situação, embora seja algo que eu não acho que seja uma coisa que tu estejas vivendo ainda, a situação, o pior da situação, porque o 10 me fala que é algo que já foi concluído, que foi passado, foi algo que tu viveu, mas que está muito vivo na tua mente aqui, porque existe uma prisão mental. Então, assim, mesmo que tu não viva hoje isso é uma coisa que te magoou, que te machucou, e que até hoje tira a tua força e a tua confiança de seguir em frente e colocar em prática na tua vida toda essa abundância, essas ideias boas que tu tem, essa perseverança, essa inteligência, esse intelectual que tu pode executar, trabalhar na tua vida para viver uma vida mais tranquila, de mais alegria, de mais abundância material até. Eu acho que não é a primeira vez que a gente fala nos vídeos de vocês dessa relação de um abalo, né, de uma situação no teu emocional e que sim, afeta muito a questão do teu ganho financeiro. Por quê? Porque é uma situação de alto valor. Então, quando tu vive uma situação disfuncional, vamos dizer assim, na tua vida emocional, automaticamente isso abala a ideia que tu tem, talvez, do valor que o teu trabalho possa ter. E isso, sim, é uma coisa complexa, até pra gente falar num videozinho tão curto e uma leitura geral, mas, sim, de novo tem relação com isso. Então eu vejo que para quem ainda vive uma situação assim, vamos chamar assim uma situação tóxica, né? Porque eu vejo que é uma situação que te desgastou muito, que tirou muito do teu mental, assim, que desviou muito a tua mente de não estar criando e sim estar se preocupando, discutindo, resolvendo coisas que muitas vezes eram desnecessárias, tá? Quando a torre vem, ela fala de situações que a gente não pode controlar, né? A torre também é chamada de dedo de Deus, vocês já sabem, eu já falei isso várias vezes. Então é providência divina, sabe? São coisas que acontecem e que muitas vezes a gente até se surpreende, a gente não espera, não queria que acontecesse daquela forma, mas com certeza é o melhor, né? Porque a gente não tá conseguindo aqui tomar as melhores decisões. Então a vida, Deus vem e redireciona e tira aquilo que nos prendia, aquilo que não permitia que a gente fosse adiante. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, fiquem com Deus. Eu vejo aqui muita... É como se vocês já pudessem estar comemorando, já pudessem estar alegres e felizes, mas ainda estão vivendo uma situação de sofrimento e de uma vida que não vai pra frente, porque estão presos provavelmente a uma situação aqui, tá? Beijo, se cuidem e a gente vai se vendo nas próximas leituras. Beijo.